Venha comigo para o Antigo Testamento, livro que recebe o nome de Jó, capítulo de número 1. Jó, que é conhecido na tradição e na história como Jobabe ou Jesube, são nomes atribuídos a Jó na Septuaginta, que é o texto bíblico da versão dos 70 sábios, capítulo de número 1, versículo de número 1 e versículo 2. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Amém. Coloca assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor, ache em mim um homem íntegro, reto e que se desvia do mal, e me guarda dos ataques do maligno. Amém. Pode sentar, amados, em nome de Jesus. Nós estamos às 7 terças-feiras do final do ano. A 8ª será Natal. E eu quero falar sobre as 7 provações de Jó. Cada terça-feira nós vamos falar de uma. E quando for no culto da virada do ano, dia 31, aí eu falo sobre a restauração da vida de Jó, porque eu quero que você comece o ano de 2019 com a certeza de que há milagres de restauração que já estão sendo construídos em torno da sua vida e ao seu respeito. Deus já planejou milagres que vai liberar em seu favor e em meu favor. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é fiel, Ele é bom e Ele é Deus. O livro de Jó é um livro muito importante do texto bíblico, do texto sagrado, entre outras razões, porque ele trata da questão do sofrimento humano. E revela para nós que homens de Deus e mulheres de Deus não são isentos destes sofrimentos, destas provações e tribulações. O livro de Jó revela para nós algumas verdades espirituais muito gostosas, muito extraordinárias, e esta é uma delas. O justo também sofre, mas Deus está atento a cada etapa dos processos da sua vida. Eu vou repetir porque só uns 2 ouviram. Deus está atento a cada etapa dos processos da sua vida. Uma outra verdade que o livro de Jó nos revela, e que é bom aprender, é que o diabo é vivo e ativo, ele está agindo no planeta Terra. E ninguém consegue deter o diabo com um simples jargão, está amarrado, resolveu o problema. Não funciona assim. Ele age e atua tempo inteiro contra aqueles que confiam no Senhor. Uma terceira verdade que vale destacar e é muito importante é que toda ação do diabo tem limite estabelecido pela soberania divina. Anota essa, pelo amor de Jesus.
toda a ação do diabo tem limite estabelecido pela soberania divina. Agora, em se tratando do livro de Jó, eu quero destacar algumas informações escriturísticas. Eu quero destacar algumas questões do cenário, do contexto, do ambiente que Jó vivia, para você conseguir situar Jó no tempo. Um dos defeitos que a gente comete na leitura bíblica, uma das falhas que a gente comete na leitura bíblica, é que muitas vezes nós queremos que os personagens bíblicos sejam membros da nossa denominação. Tem hora que a gente pensa que Jó era assembleiano, e não era. Então eu preciso te situar, que é para você conseguir ir lá, conhecer Jó no seu contexto. E à medida que você conhecer Jó, você vai ter uma visão mais real do processo pelo qual ele passou, ou que ele foi submetido. E aí, como na nossa Bíblia o livro de Jó está logo após o livro de Esté, antes do livro dos Salmos, a gente acaba criando a impressão que Jó viveu naquele período do salmista Davi, naquele período de Esté. E é bom lembrar que nem Davi viveu na época de Esté, são épocas completamente diferentes, e Jó viveu muito antes de Davi e de Esté. Eu vou mostrar para o irmão aqui, antes da gente entrar nas 7 provações de Jó, eu vou falar hoje da primeira. Vou mostrar para o irmão que Jó viveu lá no período que se refere ao Gênesis. Ele está lá atrás. Por que então que na nossa Bíblia o livro de Jó está perto do livro dos Salmos? Porque a Bíblia para nós foi organizada por agrupamento, ou por estilo escriturístico. Foram feitos grupos de livros que atendiam a mesma perspectiva. Por exemplo, o primeiro grupo de livros da Bíblia é o Pentateuco, que é a composição da Torá, da lei mosaica, e vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois do Pentateuco, na nossa Bíblia, vem os livros históricos. É assim que é dividido o nosso Antigo Testamento: Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Diga comigo: Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Então no primeiro grupo está o Pentateuco, no segundo grupo os livros históricos, que vem Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, Ruth, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esté, que tratam da história de Israel, dos seus reis, dos seus cativeiros, da divisão das tribos, dos seus avivamentos e dos seus fracassos e esfriamentos. Terceiro grupo de livros que está na nossa Bíblia é o Poéticos. Aí vem o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão, que são livros poéticos. E por estar no agrupamento dos poéticos, há quem pense ou quem defenda que o livro de Jó é uma novela, é novelesco, ele não é real, seria um romance. Vou lhe mostrar que é um livro real. Jó não é um personagem inventado. Quarto grupo de livros da nossa Bíblia é a composição dos profetas maiores, que aí vem Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E o último, que são os profetas menores, que aí vem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Fechou o Antigo Testamento.
Mas o livro de Jó originalmente está lá atrás, como eu disse, mais ou menos no contexto do livro de Gênesis. Se a gente analisar alguns aspectos, vamos perceber que Jó certamente viveu no período da chamada era patriarcal, que se diz respeito ao período de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Matusalém. Por que se pensa isso? Por exemplo, você vai encontrar Jó cumprindo o ofício de sacerdote da sua família. Ele é sacerdote familiar, ele edifica altares e oferece sacrifícios a Deus pela sua família. Se o irmão analisar biblicamente, vai perceber que depois que Israel sai do Egito e chega na terra de Canaã, e Deus estabelece a lei mosaica, o Senhor também estabelece um local específico de culto e de sacrifício. Ou seja, depois da chegada de Israel na terra de Canaã, não se podia oferecer sacrifício em qualquer lugar, somente no lugar que o Senhor escolhesse e determinasse para isto. Está revelado lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 12, versículo 1 ao versículo 14. E é bom lembrar que somente os sacerdotes levitas podiam oferecer sacrifício. Levítico capítulo de número 14, versículo 19, trata disso. E a razão pela qual Deus reprovou o reinado de Saul foi porque ele quebrou essa regra e ofereceu sacrifício quando ele não era levita. O profeta chega para ele e diz assim: o Senhor Deus teria aprovado o teu reino, mas agora que tu te precipitastes, o Senhor retira de ti o teu reino e dá para alguém que é melhor do que tu. Então a regra é tão séria que Deus estabelece do sacrifício relacionado ao sacerdócio levítico, que Saul perde o reino porque quebra a regra. Assim sendo, Jó não é do contexto da lei mosaica, ele antecede. Capítulo 1, versículo 5, você vê Jó oferecendo sacrifícios a Deus. E no capítulo 42, versículo 8, é o Senhor quem manda Jó edificar um altar para sacrificar, intercedendo pelos seus amigos. Estou tentando te mostrar onde Jó está na Bíblia. Portanto, antes do Êxodo, já provei que ele está antes do Êxodo. Os homens que aparecem edificando altares na Bíblia é Noé, por exemplo, no capítulo 8, versículo 20, quando ele sai da arca. Depois, Abrão, no capítulo 12, versículo 7 e 8, quando ele sai da sua terra em direção a Canaã. Posteriormente, Isaac edifica altares a Deus, lá no capítulo 20, altar para Deus, lá no capítulo 26. Depois, Jacó, no capítulo 30 e no capítulo 35, oferece um altar para Deus. E é bom lembrar que todos esses altares eram edificados para selar uma promessa. Eu vou repetir: todos esses altares eram edificados para selar uma promessa. O que isso significa? Todas as vezes que Deus fez uma promessa para Noé, para Abraão, para Isaac, para Jacó, eles edificaram um altar para confirmar a promessa recebida e adorar a Deus pelo que o Senhor acabara de estabelecer. Isto significa, e vale anotar se você estiver com a caneta aí anotando, que onde há uma promessa, há um altar. Onde há um altar, há um sacrifício. Onde há um sacrifício, há uma oferta. Onde há uma oferta, há uma aliança. Vou repetir: onde há uma promessa, há um altar. Onde há um altar, há um sacrifício.
Onde há um sacrifício, há um culto. Onde há um culto, há uma oferta. Onde há uma oferta, há uma aliança. Você não entendeu ainda o que isso tem a ver com a gente? Presta atenção. Nós estamos aqui por causa de uma promessa de Deus. Estamos edificando para Deus um altar de adoração, que é o nosso louvor e celebração. Estamos oferecendo a Deus um sacrifício vivo e santo, que é o nosso culto racional. Estamos oferecendo a Deus a nossa oferta de louvor e celebração, e portanto Deus estabelece conosco uma aliança nesta noite e garante que está conosco todos os dias da nossa vida. Só quem recebe dá glória a Deus, e quem não recebe padece. Aleluia! Então, se Jó edifica altares, se Jó exerce sacerdócio familiar, Jó é antes do êxodo, é antes da lei levítica, ou do sacerdócio levítico. E observe, ainda não entrei nas provações, estou tentando lhe apresentar Jó. Você precisa conhecer esse camarada. Eu fiquei admirado dele hoje à tarde. Eu queria ter conhecido Jó. Fiquei muito admirado dele hoje. Lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, Ezequiel faz menção de 3 personagens: Jó, Noé e Daniel. E os textos antigos, a tradição antiga, acredita que esse Daniel não é o profeta do cativeiro de Judá. Esse Daniel seria um renomado rei que é registrado no texto ugarítico, cujo nome é Daniel, e que se tornou conhecido por causa do seu temor a Deus do seu reino. Este rei teria vivido numa época muito remota e que vai chegar lá no contexto posterior ao dilúvio. Se esta interpretação estiver correta, Jó está lá no período de Noé, desse Daniel, ou dos patriarcas, como eu acabei de mencionar. Vou lhe dar mais algumas informações sobre ele para você entender. A Bíblia fala da idade de Jó. Diz a Bíblia que ele, depois de todo o seu opróbrio e tribulação, viveu mais 140 anos. Observe, quando o texto nos apresenta Jó no capítulo 1, ele já é um homem adulto, pai de 10 filhos adultos, e um homem de posses. Se Jó viveu mais 140 anos depois do seu processo e ele já era adulto, calcula-se que Jó viveu aproximadamente 200 anos. A tradição fala de 210 anos, o tempo total da vida de Jó. E o que isso tem a ver? Até o período do dilúvio você encontra pessoas que viveram longos anos. Depois do dilúvio, a quantidade de anos de vida dos personagens bíblicos foi reduzindo. Por exemplo, Abraão viveu 175 anos, Isaac 180 anos. Se Jó viveu na média de 200, você vai compreender que Jó está ali num contexto que não se distancia muito do período do dilúvio, porque depois do dilúvio você não encontra personagens bíblicos que viveram acima de 140 anos com muita frequência. Por exemplo, José
viveu 110. Então, à medida que os anos foram passando, posterior ao dilúvio, essa expectativa de vida foi reduzindo, o que coloca Jó lá atrás, lá nas proximidades do contexto do Gênesis realmente. Então, Jó não é nosso vizinho, ele não viveu ontem, ele não sentou na bancada da Assembleia de Deus. É um homem que servia a Deus e temia, sem falar em línguas estranhas, sem profetizar, sem frequentar a igreja. Era um homem que temia a Deus porque se relacionava com Ele em espírito. Você pode dizer amém? Vamos mais um pouquinho. Quem era Jó? Há duas hipóteses apresentadas para este Jó na Septuaginta. Numa delas, a primeira, o nome de Jó seria Jobabe, filho de Zerá, de Bozra. E segundo esta compreensão, Jó era líder tribal ou rei, governador da cidade onde ele morava, chamada Uz. O texto nos apresenta em Gênesis capítulo 36, versículo 17, que, deixa eu te situar, Zerá era filho de Reuel. Reuel, Gênesis 36, era filho de Esaú. Quem era Esaú? Filho de Jacó. Se esta tradição da Septuaginta estiver certa, significa dizer que Jó era bisneto de Esaú, tetraneto de Jacó. Portanto, Jó está lá no Gênesis. O cenário que Jó se apresenta é o de Gênesis. E Jeremias capítulo 25, versículo 20, bem como Lamentações de Jeremias capítulo 4, versículo 21, cita a cidade de Uz, cidade de Jó, como uma cidade do reino de Edom. Segundo a Septuaginta, Jó ou Jobabe seria rei de Uz, uma cidade do reino de Edom. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender que Jó não é apenas rico financeiramente, ele é uma autoridade no meio do seu povo. Por isso o texto diz, no capítulo 14, que ele se assentava à porta da cidade e até os anciãos lhe faziam reverência. No mundo antigo só se assentavam na porta da cidade os reis, governadores e a cúpula de juízes que julgava as questões daquela cidade. Você está me entendendo? Diga amém. Então Jó não era apenas um homem rico, ele é um homem que representa autoridade. A segunda alternativa apresentada na Septuaginta é que Jó seria filho de Issacar. Gênesis 46, versículo 13. Se ele é filho de Issacar, ele é neto de Jacó. E se fizermos um acompanhamento, e os cronologistas da Bíblia fizeram, se Jó é filho de Issacar, Israel ou Jacó vem embora para o Egito trazendo os seus filhos por volta do ano 2298. Issacar tem nessa data aproximadamente 44 anos. Naquele período que Jacó desce para o Egito, Issacar tem 44 anos, Jó teria aproximadamente 14 anos de idade. Se ele é o filho de Issacar, chamado em Gênesis 46, 13 de Iobe, ou Jobe, ou Jesube,
conforme Números capítulo 26, versículo 33. Estou te dizendo isso para você entender que Jó é descendente direto de Abraão, da linhagem da promessa. Se ele é descendente de Esaú, embora ele não fosse israelita, ele é parente de Abraão. E em algum momento Jó deixa a sua família no Egito e desce para a cidade de Uz, que ficava no leste da Arábia, uma cidade na época propícia para grandes plantações e para a criação de grandes rebanhos. Jó morre em 2424 a.C. José morreu em 2369 a.C. Então Jó está ali mais ou menos no período da morte de José, um pouco antes do nascimento de Moisés. Por esta razão, na cronologia bíblica, o livro de Jó deveria estar logo após o livro de Gênesis. Está entendido? Diga amém. Diga assim: pastor, não entendi nada. Pode dizer. Então, você entendeu, né? Em suma, o que eu estou te dizendo é que Jó não mora cá perto de Davi, nem mora perto de Esté. Jó viveu num período patriarcal que vai lá para meados do Gênesis e é do parentesco ou da descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó. No capítulo de número 15, versículo 10 deste livro, do livro de Jó, a Bíblia sugere que quando o processo de Jó começou, seu pai ainda estava vivo. Tanto é que um dos seus amigos menciona o pai de Jó como estando vivo. No capítulo 1 do livro que leva seu nome, o escritor começa apresentando Jó como homem íntegro. Integridade aqui, presta atenção, não é só questão de caráter. Integridade aqui é questão de completude, homem inteiro. Quer saber o que significa? Na vida de Jó, tudo estava no lugar, não faltava nada, estava tudo muito bem organizado, obrigado. Integridade aqui é mais do que caráter, é completude, é reto. Retidão aqui sim fala de caráter, aquele que foi medido e encontrado exato, temente a Deus. Posteriormente Salomão vem dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é interessante que a Bíblia diz de Jó que ele se livrava, se desviava do mal. Sabe o que isso significa? Você não encontra Jó oferecendo sacrifícios para pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Jó evitava pecar. Isso significa se desviava do mal. Ele aparece oferecendo sacrifícios pelos seus filhos. E olha o cuidado: para que se porventura pecaram. Ele não viu os filhos dele pecando. O seu cuidado pela comunhão com Deus é tão grande que ele oferece sacrifícios pelos seus filhos, para que se porventura eles pecaram. No dia que o diabo aparece diante de Deus e Jó é tratado da questão, não é o diabo que fala de Jó para Deus, é Deus que fala de Jó para o diabo. Note que no Novo Testamento a Bíblia diz que Satanás de dia e de noite está diante de Deus falando ao nosso respeito. Mas no caso de Jó, não é o diabo quem fala de Jó para Deus, é Deus quem faz de Jó a sua carta postal, o monumento de fidelidade
e diz assim para o diabo: vistes o meu servo Jó, homem íntegro, temente a mim, que se desvia do mal. Este é Jó. Aí o adversário lança para Deus uma denúncia de duas faces. É uma denúncia de duas faces. Porventura Jó teme a Deus debalde? Tu deste a ele tudo que um homem pode desejar. Toma o que ele tem, e tu verás se ele não blasfemará de ti na tua face. Com isso o diabo estava lançando duas denúncias. Primeiro, Satanás estava dizendo que Deus comprava a fidelidade de Jó com bênçãos. Ele te teme porque você o abençoou. Segundo, o diabo estava dizendo que Jó servia a Deus por interesse. É por esta razão que o Senhor diz assim: vai lá, toca no que ele tem, somente contra ele não estendas a sua mão. Diga comigo: Satanás. Fala comigo: Satanás. Tenho medo desse nome, pastor, nem gosto de falar. Você está debaixo do sangue de Jesus, irmão. O que é isso? Vamos lá. Satanás não pode fazer com a minha vida o que deseja, porque Deus, o meu Deus, estabelece limite. Aleluia, aleluia. O diabo sai da presença de Deus para ferir a Jó. E aqui eu fecho o raciocínio de hoje à noite. O texto começa dizendo, sua Bíblia está aberta, Jó capítulo 1, versículo de número 3 e 4. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. A Bíblia vai falar da riqueza de Jó e começa falando dos filhos, porque filhos são tesouros, riquezas que estão acima de qualquer posse e de qualquer patrimônio. Então por isso, quando o escritor vai falar da riqueza de Jó, começa falando dos filhos e diz assim: possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Tinha muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos do Oriente. Ele é uma autoridade, eu já disse. Qual é a primeira provação de Jó? Na área financeira. O diabo ataca toda a estrutura financeira de Jó. Alguém pode olhar para mim e dizer assim: o diabo não tem interesse em atingir meu patrimônio. Tem. Não pelo patrimônio em si, porque a ele não interessa seu patrimônio, mas porque o diabo sabe que se atinge aquilo que você construiu, está te atingindo de maneira indireta. Quantas pessoas que estão passando por esta provação na área financeira? Deixa eu te dar uma noção de quem é Jó e seu patrimônio. Antônio Neves de Mesquita é um escritor batista que escreveu uma série de livros do Antigo Testamento, comentando livro por livro. Quando Mesquita, que já dorme no Senhor, fala disso aqui,
E ele descreve as 7.000 ovelhas de Jó. Ele menciona que as roupas dos nobres no mundo antigo eram feitas da lã da ovelha, sem se falar dos grandes e poderosos carpetes e tapetes do Oriente, tão caros, raros, desejados, e ainda hoje comprado a preço de ouro no Ocidente, que eram feitos de lã de ovelha. Dentro dessa perspectiva, Jó ou tinha uma indústria têxtil, ou fornecia matéria-prima para as indústrias da sua época. Então, quando a Bíblia fala de ovelhas, das 7.000, não se resume à quantidade do rebanho, mas à sua capacidade de produção na sua época. Segundo, a Bíblia diz que Jó tinha 3.000 camelos. O mesmo escritor menciona que o camelo era o principal meio de transporte de passageiros da região. Se Jó tinha 3.000 camelos, não era de estimação. Subentende que Jó tinha uma empresa de transportes de passageiros no leste da Arábia, no deserto, no seu tempo. Daí a Bíblia mencionar os camelos, não pelo camelo em si, mas o que isso representava na sua época e no seu contexto. Fosse hoje, Jó seria dono de uma empresa de ônibus com 3.000 carros na frota. É isso que o escritor está dizendo. Você está me entendendo? Diga amém. Estou falando do patrimônio de Jó. Já vou concluir. Depois o escritor fala das 500 juntas de bois de Jó. Na época de Jó não haviam tratores. As juntas de bois eram para arar terra. Se o camarada tem 500 juntas de boi, imagina quanto ele tem de gado. E analise quanto ele tem de terra para arar. Qual era a quantidade de produção da agrícola? Por isso o uso do caldeus, lugar ideal para grandes plantações. 500 juntas de bois aram muita terra. Esse é o patrimônio de Jó. E a Bíblia diz que ele tinha 500 jumentas. Um irmão lá no Piauí chegou para mim um dia e fez assim: pastor, aqui no Piauí tem jegue para a gente matar de pau na estrada. Tem jegue demais. Ninguém aqui no Piauí é rico porque tem jegue. Não entendo quando a Bíblia diz que Jó é rico porque tem 500 jumentas. Ele diz 500 jegas. Na verdade, irmão, essas jumentas que o escritor faz menção do rebanho de Jó, no texto bíblico são mulas brancas, raras, mulas de raça, que eram usadas para o transporte de mercadorias no deserto. Os mercadores, os exportadores, os importadores de mercadoria usavam as mulas brancas para o transporte de cargas. Jó tem uma indústria têxtil ou fornece matéria-prima para alguma. Jó tem uma frota de camelos. Jó tem 500 juntas de boi, muita terra, muito gado, muita agricultura, e tem uma empresa de transporte de mercadorias. Daí o versículo conclui dizendo que ele tinha muita gente em seu serviço. E olha para cá, que eu quero te dizer um negócio extraordinário de Jó. E aí eu me impressionei com ele. Era muito comum que os homens ricos tivessem escravos nos dias de Jó.
De Abraão, por exemplo, a Bíblia diz que ele tinha muitos servos. De Isaac diz que ele tinha muitos servos. De Jó diz que ele tinha gente em seu serviço. O texto sugere que esta muita gente não eram escravos, eram homens que trabalhavam como empregados, eles eram pagos para trabalhar, numa época em que a escravidão era comum e era normal. Jó não tinha escravos em casa, Jó tinha funcionários, pagava para quem trabalhava para ele. Se você não der glória a Deus, eu vou lhe dar uma carreira. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Jó andava na contramão do seu contexto. Ele não fazia as coisas porque era comum, ele fazia as coisas de maneira diferente. Por isso a Bíblia diz que ele é homem reto e se desviava do mal. Chora bagai, chore reimar, agaçuriama da gás. Não há de que acusá-lo. O diabo não encontra como acusar Jó de nada. Chega diante de Deus e não tem como acusar de nada. Acusar de quê? Daí a raiva, a ira, a fúria do maligno. Aí se você lê os versículos de número 13 a seguir, você começa a ver a tragédia começar. Perdoa a redundância aí, você começa a ver a tragédia começar. Ignora a redundância e entende a frase. A tragédia na vida de Jó começa no versículo 13. Seus filhos estavam fazendo festa na casa do irmão mais velho. De repente, versículo 14, chega um mensageiro e diz assim: Jó, os bois lavravam, as jumentas estavam junto a eles, vieram sobre eles os sabeus, tomaram os bois e as jumentas, mataram os teus empregados ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olha para mim, 500 juntas de bois. Quantos funcionários você pensa que haviam lá? Se você calcular um funcionário por cada junta, nós estamos falando de 500 homens que foram mortos. As 500 jumentas, se você calcular que haviam homens para guiá-las, quantos mais morreram? A tragédia vem na vida de Jó, em sua área financeira, com derramamento de sangue. Vai além de perda de patrimônio, alcança perdas de vidas. E aí o texto diz assim: enquanto este ainda falava, veio outro. O enquanto falava, olha para cá, não significa que o cara ainda estava conversando com Jó. Significa que Jó ainda estava amargando o prejuízo, ainda não havia conseguido se reorganizar. A voz da tragédia ainda ecoava na casa. O outro chega lá e diz assim: desceu fogo do céu, queimou, matou as 7.000 ovelhas, e matou também os empregados, consumiu a todos, e só eu escapei para trazer-te a nova. Presta atenção, a empresa de transporte de cargas foi roubada, foi saqueada. As juntas de bois foram saqueadas. A empresa de indústria têxtil ou de fornecimento de matéria-prima foi destruída pelo fogo. Um incêndio tomou conta, não escapou nada, só um empregado sobreviveu. Como é que calcula isso? O texto diz no versículo de número 18:
enquanto ele ainda falava, veio uma notícia sobre os meninos. A vida financeira de Jó está desmoronando e a casa dele começa a ser ameaçada. Não escapou nada da vida financeira de Jó, a tal ponto, e eu quero que você entenda isso e eu concluo, a tal ponto de o texto dizer que Jó lavava os seus pés com leite de cabra, mas agora ele se assenta num monturo para amargar a sua tragédia. Ele era tão rico, próspero e influente que os anciãos lhe faziam reverência. Mas agora a Bíblia diz que os mercadores passavam e cuspiam por causa da repugnância do estado de Jó. A primeira provação dele é na área financeira, e é possível que você tenha vivido provações nesta área, que o diabo esteja atacando tuas finanças, teu trabalho. Pastor, não consigo arrumar emprego, quando arrumo não fico firme, a minha empresa não produz, não se estabiliza, estou em déficit, administrando dívidas. Eu vim nesta noite te dizer que muitas vezes esses ataques são de origem espiritual, e o seu posicionamento diante de Deus, por consciência e fé, vai te tirar de debaixo do ataque do diabo, porque Deus é poderoso para te dar livramento. Aleluia. Não sei, talvez você olhe para mim e diz: pastor, a minha crise não é financeira. Eu vou chegar lá nas próximas terças. Hoje eu quero tratar da primeira provação na área financeira. E se você acha que não afeta, está provado que quase 70% dos divórcios estão relacionados a dinheiro. Crise financeira. Gente comete suicídio por causa de crise financeira. Pessoas estão em depressão por causa de crise financeira. Tem gente que não veio para a igreja hoje porque está em crise financeira e não teve dinheiro para abastecer o carro. Isso é real. Mas como pode? Eu sou servo de Deus, eu sou ofertante, pastor, eu sou dizimista. Como pode? Eu vim dizer nesta noite para você que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estou te revelando a ação do maligno pelo poder da palavra, e a palavra te dá poder e autoridade para frear, para bloquear todo ataque do diabo. Você vai olhar para mim e vai dizer assim: pastor, não é contraditório o senhor dizer isso? Porque se fosse assim, Jó não teria sido atingido. Ei, o status do relacionamento de Jó com Deus é diferente do nosso. Ele é íntegro, temente a Deus, se desvia do mal, mas tem uma coisa que você tem e Jó não tinha. Fala aí com seu vizinho: tem algo que você tem e Jó não tinha. Jó capítulo 9, versículo 32 a 35, eu vou resumir o texto. Jó diz assim: se eu tivesse intercessor, se eu tivesse um árbitro. Você não me entendeu ainda, né? Você já devia ter entendido. Se eu tivesse um advogado, se eu tivesse alguém que se colocasse entre mim e ele, se tivesse alguém que colocasse sobre mim a sua mão, dá um glória aí,
tivesse alguém que colocasse sobre mim a sua mão, eu não estaria nessa situação. De quem é que Jó sente falta? De quem é que Jó sente falta? De quem é que Jó sente falta? Ele diz lá na frente: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará sobre a terra. Lá na frente, Lucas capítulo 21, 22, versículo 31, Jesus diz assim: Pedro, Satanás pediu ao Pai para peneirar vocês como trigo, mas eu entrei na frente e roguei por tua vida ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Ei, se você fizer um paralelo, o que o diabo queria fazer com Pedro é o que ele fez com Jó, só que Pedro já tinha intercessor, árbitro, advogado, juiz. Só quem crê assim, levante a mão e dê um brado de glória: você tem sacerdote. Aleluia, aleluia. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Me diz que hora é essa, eu não sei se meu relógio parou. Você tem sacerdote, você tem intercessor. É por isso que eu estou te dizendo que todo ataque contra a tua vida financeira, hoje à noite, pelo poder da oração, você tem autoridade para reprimir, repreender, rejeitar, contestar. Sabe por quê? Porque você tem Jesus. Onde está o seu brado de glória a Deus? Onde está o seu brado de aleluia? Onde estão aplausos de vitoriosos? Esta oração é profética. Nós vamos orar por sua vida financeira, por nossa vida financeira. E todo ataque que o diabo tem desferido contra as suas finanças, contra a tua empresa, contra os teus negócios, nós vamos agora repreender na autoridade do nome de Jesus. Deus vai começar a te mostrar onde são os desperdícios na sua casa, onde são os desperdícios na sua empresa, onde você corta custos e onde você investe para ter resultados. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a vida desta igreja, uma lei de prosperidade e de multiplicação, segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz que onde José colocava a mão, o Senhor prosperava. Não foi o diabo quem prometeu riqueza a Salomão, foi Deus. A Bíblia diz que Abraão era rico porque o Senhor o abençoava. É Antigo Testamento, pastor. Então toma um versículo inteiro em letra maiúsculas, em negrito, no Novo Testamento: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus nosso Senhor. Pai, nós recebemos a tua palavra, cremos nela e estamos recebendo a certeza de que toda fúria do maligno tem limite estabelecido pela tua soberania. Estamos de posse, Senhor, de algum objeto que representa nosso patrimônio, empresa, negócios e finanças.
E eu sei, Senhor, que o espírito de destruição, o devorador, espírito de miséria, tem agido contra as finanças do teu povo e contra as finanças da tua igreja. Nesta noite, pelo poder da palavra pregada, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós nos levantamos contra toda a ação do maligno na vida financeira do teu povo. Nós declaramos agora, Senhor, todo espírito de destruição, de perdas, de prejuízos, caia por terra em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo me mostra agora situações que parecem que ratos estão roendo tecidos. Estou vendo de olhos abertos agora, tecidos rasgados por ratos. São espíritos de destruição agindo nas finanças e no patrimônio da igreja. Ei, erga sua mão e clama comigo agora. Eu não estou brincando de profetizar sobre a sua vida, eu estou declarando na autoridade de Deus: toda dívida caia por terra, porta se abra em nome de Jesus. Repreende, Senhor, todo demônio devorador, destruidor, cortador, o migrador, toda legião maligna que está destruindo o patrimônio do teu filho, o carro que bate, o prato que quebra, a cozinha que estraga, o cupim que toma conta da casa. Hoje, na autoridade do nome de Jesus, nós estamos declarando que o ladrão seja repreendido. O patrimônio do servo de Deus ficará invisível aos olhos do invejoso, aos olhos do ladrão. Eu declaro demônios repreendidos em nome de Jesus. Só quem crê, ore, repreenda e receba a unção de Deus. Receba a unção de Deus no seu patrimônio, receba a unção de Deus nos seus negócios. A partir de amanhã, quarta-feira, onde você colocar a mão, eu declaro em nome de Jesus prosperidade, multiplicação, milagres para a glória de Deus. Dê glória, fale em línguas, brade, glorifique, adore a Deus, celebre a Ele, presta atenção, é Bíblia. Sua vida vai mudar, poder de Deus está sendo liberado sobre as suas finanças. Se não for pedir demais, estenda assim a mão comigo, por favor. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo. Diga comigo: Senhor, pela tua palavra eu recebo unção e autoridade para prosperar. Estende a mão em direção à sua casa, seu